Olá, fã do horror! Bem-vindo de volta a mais um episódio do Trash Modernizado que você esperava demais, que é a segunda parte do especial sobre zumbis. A gente discorreu sobre o cadáver no cinema até o final dos anos 70, né? Que culminando com o aniversário de 40 anos de Zombie do Lúcio Fulci. Cadáver ambulante, pô. Cadáver ambulante. Ele já tá... Já, né, rola uma movimentação aí, não é? E agora a gente vai ver os que não são nem são ambulantes, são corredores também, a partir daí pra frente. A gente ia falar de necromântica nesse programa ou tá de fora? Tá de fora. Tá de fora, beleza. Só pra saber. Os cadáveres ambulantes, eu imaginei o cara vendendo. Um cadáver ambulante. Zumbi pipoqueiro, né? Vendendo bicho. Tacaracatá com o zumbi. Batendo aquela traca, né? Afiador! Vai ter sorteio desse DVD petardo aqui da Versátil, lacrado com os cards edição limitada. No final do vídeo, você vai ter que acompanhar a gente até o final, porque a gente é desses. Inscreva-se no canal, ative a notificação e daqui a pouco a gente tá de volta. Bom, já vimos que o teor vai ser bem sério desse episódio. Afinal de contas, Zumbi, né? Chegamos nos anos 80. Exatamente. Seríssimo nos anos 80. Ele vai deixar de ser crítico social foda, o zumbi, pra virar galhofa. E virar um objeto mesmo da cultura pop, né? Foi a partir dos anos 80, graças a Thriller de Michael Jackson. Tem, né? Tem que. Rodrigo não entrou na dança. Eu tinha feito no começo, tava com o livro na mão, eu fui... E aí, Thriller de Michael Jackson, dirigido por John Landis, que é um curta, né? Melhor videoclipe da história dos videoclipes. Sem dúvida. 1983, e ali virou todo mundo quase morto, virou ali. Todo mundo queria ser zumbi, todo mundo adorava zumbi, o zumbi virou um bastião da cultura pop, e aí ele deixou de dar medo, o zumbi. Esse foi o grande, a gente até comentou no episódio do Romero, tá aqui no card, que foi um fracasso a Dia dos Mortos, porque era um filme tão nihilista, tão pesado, numa época que foi meio que pós a volta dos mortos-vivos, do Dan O'Bannon, que virou galhofa mesmo, miolo, o Zultarman ali, Dó Estar Morto, pra mim é um dos meus filmes de zumbis preferidos de todos os tempos. Também acho. Tá entre os 10 pelo menos. Primeiro que eu assisti, eu tenho essa consciência de quando passou na Globo, na tela quente, em algum momento ali, final dos anos 80. Eu acho que dá pra colocar aí no top 5 anos 80, Volta dos Mortos-Vivos entra... Então, tipo, eu também lembro o primeiro filme de zumbi que eu vi, que foi o Madrugada. Que chamava Zombie, que aquela VHS que tinha uma... Madrugada não, Despertar. Mas chamava Zombie. Mas era Despertar. Despertar. Com aquela VHS que era um machete na cabeça. Cara, Foi o meu primeiro filme de zumbis. Eu lembro bem. Porque eu vi o clipe do Michael Jackson quando estreou no Fantástico, acho que teve todo um... Tinha naquela época de estrear no Fantástico, eu lembro, não, você não tá confundindo com o Black and White? Não, teve do Thriller, eu vi até o final, assim. Porque eu lembro que o do Black and White eu lembro daquele teve do a Ed estreia do... Sempre rolava. Também teve o da Ed Murphy, Remember the Time. Sempre rolava no Fantástico. E quando começou o burburinho sobre o Thriller, ele entrou em horário nobre no domingão. Eu tinha um ano, eu não vi no Fantástico, desculpa. Acho que o Ed Murphy devia ter E uns todo mundo tinha o álbum, né, do Thriller em casa. Todo o Michael Jackson deitadinho. Né? Aliás, aquela camiseta que a do Nós, né? Do Nós. Quero muito. Gosto. Ainda quero. E aí invadiu todas as mídias praticamente. E é bom dizer que videogame também não deixou de ter seu zumbi. O zumbi era um inimigo comum em tudo quanto é jogo. Mas o primeiro era assim... carne... Como que é? Carne podre de vaca. De vaca podre. O primeiro jogo de zumbi que tem um zumbi ali assumidamente chama Zombie de 84, de um console muito pouco famoso chamado ZX Spectrum. Olha, nome foi famoso que era difícil falar o nome. Nome de vilão. ZX. ZX como chamavam. Era cassete os jogos. Era bizarro. Cacete. A empresa que ficou famosa nessa época foi a Rare dos Battletoads, depois ela se juntou com a Nintendo, ficou famosa, mas ela vem desde essa era. Um jogo chamado Zombie de um cara chamado... Um cara não, né? É uma produtora chamada Quicksilver. Um cara gago, né? E é legal, legal. Eu acho meio é triste. Zombie, né? Zombie. Ah, é Zombie? Isso. É legal. É pra afirmar, assim, ó. Não é zombie. É zombie, você tá entendendo? Porque,
Na caixinha do jogo dizia que não tinha nenhuma tipo de associação com magia, com o sobrenatural, porque videogame era brinquedo. Não que não tenha deixado de ser até hoje, né? Essa merda toda. Mas nessa época já tinha perdido também. A partir do Zumbi de Romero ele deixou de ser o voodoo, né? Mas tipo, é só um ser ali meio ou esverdeado ou meio rosado, que se não disser que é zumbi não dá nem pra saber. Um jogo com visão isométrica. Por isso talvez ele tenha repetido 2 vezes o nome. Pra fixar. Tem que saber, né? Tipo, né? E aí depois veio um da Bem cara de Ubisoft. coisa de marketing. Inclusive um dos primeiros jogos da Ubisoft. naquela época? Já desde a Ubisoft, acho que de 84, mas um jogo de 86, acho que é o terceiro ou quarto jogo da Ubisoft, chama Zombie, depois ele foi lançado pro Wii U, aí saiu a versão PS4 e tal, que é até bem avançado pra época, é um adventure em primeira pessoa, com vários personagens sobrevivendo ao apocalipse zumbi. Aí o jogo recente, que veio com U no final, né, Zombie U, aí virou um FPS mais convencional, mas não deixa de ser, tipo, a Ubisoft, que é uma coisa gigantesca de Assassin's Creed e tal, começou lá e no começo dos anos 80 com um jogo de zumbi. Olha só, tá vendo? O zumbi catapultou um monte de gente, né? E a gente pegando aqui 85, que foi o ano da volta dos mortos-vivos e do Dia dos Mortos, a gente teve Reanimator também. Foi o ano da volta dos mortos-vivos, literalmente. Pode crer. Que é um Reanimator que é um dos que o Lovecraft não gostava muito. Né? Tipo, tem esses papos de que ele escreveu pra ganhar dinheiro e a história não gostava. Sim. É, bem livremente adaptado, né? Bem, a maioria das coisas do Lovecraft. Assim, o que é mais próximo é o começo do 2, da noiva do Reanimator, que é na guerra, que é o mais próximo do conto. Mas é um clássico, é um filme muito bom, gente. Ele tem uma cabeça decepada fazendo uma felação. Não, fazendo uma cunilíngua. Eu sempre confundo que cunilíngua é na mulher e felação é no homem. Isso. Eu sempre confundo só na palavra, tá? Aí muito bom, o Stuart Gordon, Brian Usna. Stuart Gordon já tava firme no Lovecraft aí. A produção do Charles Band, saudoso Charles Band, e passava na Band, no Cine Trash. Foi lá que eu vi. Foi lá que eu vi também. Foi lá que eu vi os dois. Foi lá que eu vi também. É um filme que me acompanha na minha vida, eu assisto assim regularmente. Nem sabia que tinha um 3. Fiquei sabendo agora há pouco. Nem precisava saber. Não, mas precisa porque tem um pinto zumbi brigando com um rato. Precisa. Não é todo dia. Não é todo dia que você vê isso, Como é? Todo zumbi tem nada, né? Mas não é só a genitália, a parte. Será que zumbi tem ereção? Claro que não. Mas já é todo duro ali, né? Aí você tá virando o meme do Velociraptor lá, de tipo, se o necrofílico encontra zumbi, quem come quem? Fica... Você que traz essas coisas, viu? Fica a questão. Não, nunca nem conhecia isso que você tá falando. E aí em 86 nós temos A Noite dos Arrepios. Que é o... Excelente. Outro. Lindinho esse filme. Muito, adoro. Qualquer temos uma boa notícia ou uma má notícia. Seus convidados chegaram, eles estão todos mortos. É muito bom, cara. É a tag do pôster. É muito bom. Good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Eu lembro quando eu assisti esse filme na Globo, na tela quente, quando passou a primeira vez, me impactava muito aquela cena do menino deficiente. Sim, que ele vai no banheiro, que né? ele vai no banheiro e cai, aqueles vermes que entram. Fica passando rápido assim, e ele fica tentando o fogo. Nossa, grotesco. E é uma grande ódio ao cinema de terror, porque começa com a coisa sci-fi nos 50. Anos 50 total, né? Uma homenagem, que é uma coisa que o pessoal comenta, nossa, esse revival dos anos 80, nos anos 2020, tem tudo a ver com o revival dos anos 50 nos anos 80 ali. Sim. É uma repetição de padrões. Até porque, né, Guerra Fria, Reagan, anos 50, agora 2020... Tá aí na coleção? Cíclico. Tá aqui na coleção, ó. Na coleção da Versátil temos A Noite dos Mortos-Vivos, Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos, do Jorge Grau, A Noite do Terror Cego, do Armando Osório. Esses a gente falou todo no outro episódio. Assista aí se você não assistiu. Só lamentos. E A Noite dos Arrepios, do Fred Decker. Finalzinho a gente vai dizer como você vai levar pra casa essa edição... Que tradução maravilhosa pra Night of the Creeps, né? A Noite dos Arrepios. Que é do diretor do Monster Squad, que também é muito bom. Sim. É bom pontuar os anos 80 também pra zumbi como qualquer coisa em videogame. Ele era um inimigo básico depois, né? Mais pro final, quando o jogo de plataforma, jogo de ação de plataforma 2D, Castlevania e coisas assim, colocaram o zumbi a dar com pau. Splatterhouse tinha lá seus próprios zumbis. O zumbi do Splatterhouse ele é meio característico porque ele é... Eu lembro que tinha uns Zombies at My Neighbor, lembra? Então, isso é mais no começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Que isso aí é completamente anos 50, porque além de zumbi tem também bebê gigante. Muita gente aprendeu o significado o passado do verbo it, né, com esse jogo, mas isso aí é classicaço. Então era um inimigo básico, era o que mais se via. Era bucho de canhão ali. Bucho de canhão, boi de piranha, zumbi, em tudo quanto é jogo, no final dos anos 80.
E aí 88, de pontuar antes da gente entrar nos anos 90, porque teve a rodo, né, filme de zumbi, mas o 88 a gente falou também no trash modernizado do Wes Craven, que é o A Maldição dos Mortos-Vivos. Muito bom. A Belíssimo serpente e filme. o arco-íris. Inclusive, a gente, é o programa a gente fez uma baita homenagem ao Scriven. Sim, sim. Era pra ser sobre cinema coreano, mas a gente fez sobre o Wes Craven. É a velha Arapuca, Marcos. Ainda caio. Ainda cai. Tem nada a ver com Häagen-Dazs. E... é a volta do zumbi ao Haiti, e a magia, a poção. Mas ele mistura, né? Ele consegue juntar os dois. Eu acho que ele pega as duas coisas. Ele pega aquele zumbi antigo, mais sobrenatural, né, e junta com a crítica social foda e cria uma coisa totalmente diferente dos dois, né? Juntando as duas coisas, ele fica diferente. Tanto que muita gente estranha isso. É a receita porque foi um fracasso. Porque você vendo nessa toada dos frente. zumbis, do que eram os zumbis dos anos 80, ele perdeu a metáfora da alienação e dos nossos próprios medos. E virou escracho, virou galhofa. Chega tanto o Romero quanto o Wes Craven faz um filme desses. Sério, o Wes Craven ele era extremamente versátil nesse período da carreira dele, fazia filme de tudo, né? E ele tinha um viés assim muito particular, tipo, eu sou um grande fã do Wes Craven só por ele tentar fazer de tudo. Assim. Sim, mais pro final ali que ele desanda, mas isso a gente discutiu. Né? A gente vai fazer o programa da crise crise dos 60 anos, né? Que acomete quase todos os diretores aí, especialmente os de terror, infelizmente. Pois é. E aí Só que aconteceu, dando com aquele contexto histórico que a gente sempre gosta de dar, porque aqui tem informação, acabou os anos 80, o mundo não acabou, nem os Estados Unidos nem a União Soviética apertou o botão do juízo final, acabou... Intervenção de Ozymandias aí. Pois é, acabou o muro de Berlim caiu, acabou o comunismo... Acabou o comunismo, tá, gente? Nunca existiu. Tipo... Meu Jesus. E aí o zumbi, que era muito essa coisa da paranoia, também a volta do o medo nuclear, o medo científico, o medo esse medo. Vale lembrar que esses zumbis já são mais com origens científicas, né? Científicas, A própria volta dos mortos-vivos era coisa do espaço, coisa química, arma química da Guerra Fria. Exatamente. A necessidade da explicação. Já existiam os chatos que falavam isso aí tem buraco no roteiro e por aí vai. E aí mandavam carta pra Fangoria, né? Nossa, imagina. Porque não tinha... Imagina a sessão de cartas da Fangoria nessa época. E aí, o próprio reflexo do que aconteceu no cinema de terror nos anos 90 como um todo, é que o filme de terror ninguém mais tinha medo de nada. Então, aquele cinema caiu muito. Por outro lado, o videogame foi o alto. O alto, sem dúvida, porque Alone in the Dark introduziu o conceito de horror de sobrevivência, que hoje em dia meio que todo mundo tem por base, mas ainda ele não existia. Ele não quer falar survival horror, ele não quer usar termos high stake, ele não quer falar as coisas em inglês. Mas deixa o cara com o mindset dele, pô. Sabe o Willy Wonka? Tipo, eu não entendo uma palavra que vocês falam, né? E aí o Alone in the Dark apresentou, e não que não houvessem outros jogos de terror lá no submundo do PC, sempre teve isso. Mas o Alone in the Dark começou, especialmente colocando lá em todas as letras, baseado na obra de Lovecraft, com zumbis inclusive. De quando é? É de 93, 3 anos antes do Resident, e o Resident em 96, março de 96, ele colocou lá, cunhou que videogame tinha um gênero de terror. E aí ele cunhou o termo survival horror, ou de sobrevivência. É porque foi traduzido. Quando a coisa foi oficialmente traduzida para o nosso idioma, mas aí popularizou assim, de uma forma absurda. Nem a própria Capcom funciona muito, né? Porque você começa a colocar o jogador numa imersão de tensão. Assim, essas plataformas já permitiam que você criasse um clima diferente. Não era aquela coisa 2D que ficava só indo e lutando. É que o PC, você tinha quebra-cabeça, você tinha coisa que você, mas que o PC se envolvia muito mais. O PC teve uma época do famoso, famigerado, diria, FMV, né, que é o Full Motion Video, com atores com uma interação mínima. E o terror fez muito uso disso, como, por exemplo, Phantasmagoria, ou então Night Trap e tal. Mas o Resident é, sem dúvida nenhuma, um jogo que popularizou o terror em videogame. Isso aí é meio que fato, assim, né? Não tá em aberto o debate, tipo... E ele trouxe o zumbi clássico, o zumbi podre, o zumbi putrefato, que anda com o braço assim, e faz tipo, coisas assim. E o sucesso dele foi inesperado. Uma produtora que vinha de jogos tipo Street Fighter, o sucesso absurdo de jogos assim, com aqueles atores no vídeo de apresentação e tal. Então eu acho que foi um novo fôlego pro zumbi, nessa metade dos anos 90, e uma seriedade também,
porque esses jogos eram difíceis, não era... Foi uma transição muito brutal de videogame, né? Aquela coisa de 16 para 32, como você comentou. O polígono foi uma coisa difícil, em termos de adaptação, tanto para quem fazia como para quem assimilava o produto, né? Então Resident tem um papel fundamental para o zumbi e para o terror no videogame. Bem na época também da popularização do personal computer, né? Do PC ali, que todo mundo estava começando a ter, que é onde entrou os jogos em primeira pessoa, tipo... Então saiu o Blood, que também teve o Doom ali, né, que foi aquela explosão, que inclusive fez 25 anos recentemente. E aí veio os jogos tipo Doom, né? O Blood era um desses, só que o Blood ele era alguns degraus mais abaixo, assim, do nível de escrotice, de sangue, de boneco, tinha um boneco bem conhecido como o melhor jogo de todos os tempos. Né? Eu sei que você curte muito, o Blood é clássico. A produtora do Blood tá fazendo aqueles jogos Shadow of Mordor, sabe? Jogos do Senhor dos Anéis. E é triste que tá preso nisso pra sempre, né? Porque tá fazendo sucesso, então. E aí eu pontuei aqui 3 filmes dos anos 90, que acho que são os únicos que valem como zumbis, que é de 90 a gente teve o remake do A Noite dos Mortos-Vivos, do Savini. Que é dirigido por ele, que é muito bom, que tem a bênção do Romero e aquela história que eles trocam o protagonismo do personagem negro, que fazia sentido nos anos 60 por causa de Watts e da questão racial, por uma mulher, que dessa vez a Bárbara, ela é girl power ali. Que é um problema dos filmes do Romero, né? As mulheres são tipo qualquer coisa, tirando o Dia dos Mortos. A gente teve 92 Fome Animal. Um dos meus filmes favoritos da vida, assim. O Sangaia é uma das coisas que eu mais amo. Sangaia. Eu tinha essa fita, eu tenho essa fita. Rato de Borneo. Sumatra. É, tipo aquele stop motion escroto mordendo aquela velha horrorosa. Amo de paixão. Eu vou tatuar em algum lugar do meu corpo a Kick-Ass in the Name of the Lord. Tipo, Your mother ate my dog. Fernando! Your mother! Ele tira o cachorro da boca da velha. Tipo, eu amo. Maravilhoso. Tem aquele que na cena final foi usado quanto? 8 litros de sangue de quando porco, abre, né? Ele tá dentro da velha, da mãe. Tipo, ele pega uma segunda gravidez ali. É muito maravilhoso esse filme. Nossa. Cine Trash também passava, né? Peter Jackson ainda relevante. Peter Jackson raiz. Né? É engraçado pensar que passava o Fome Animal de tarde. Tipo, inteiro. É inacreditável. Nessa época já tinha a Hora do Pesadelo passando no cinema em casa, depois da Vovó Mafalda, tudo mutilado. Mas o Fome Animal é tipo... A Vovó Mafalda já era creepy. Ali o Tumba-Lacatumba ali. Era tipo, eu lembro que no comercial de Hora do Pesadelo passava Mara Maravilha e Vovó Mafalda. Assim, aliás, se quiserem saber mais sobre o Cine Trash, tem aí um programão. Um dos melhores, né? E os anos 90, que foi aquela... Programão. Sem filtro. E o Pelo Amor e Pela Morte, do Michele Soavi também. São os 3 filmes de zumbi nos anos... Que coisa maravilhosa. 90. Que é baseado no livro do criador do Dylan Dog, que eu nunca sei o nome. Tiziano Scavi. Scavi, eu não sei, meu italiano só... Mas se você fizer assim, qualquer coisa, Rodrigo Ramos, italiano. Pronto. Que ele... o filme e o quadrinho do Dylan Dog são baseados no mesmo livro, né? Eles não são a mesma coisa, mas são muito parecidos, e o personagem do... Rupert Everett, o ator, né, do Pelo Amor Pela Morte, serviu como base é muito parecido. Francesco Dell'Amore. O desenhista da primeira história usou ele como base para criar o Dylan Dog. Porque eu assisti o Cemetery Man, né? Eu assisti esse recentemente, tipo, foi ano passado que eu vi. Mas eu já conhecia o Dylan Dog. E tem o podcast, escuta aí o podcast sobre os 25 anos do Pelo Amor e Pela Morte, tá o link aí embaixo na descrição. E quando eu vi o filme, como eu já tinha lido o Dylan Dog, eu achei bizarro. E aí, no podcast que a gente gravou, eu soube disso. Eles são da mesma origem. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Só tem muita história. São 3 aí que para. E muitas histórias do Dylan Dog. A primeira história do Dylan Dog a primeira edição é com zumbis. Demais. Legal. Zumbi é sempre relevante, tipo. É só você escavucar e ir um pouquinho mais fundo aí que encontra. Nas vísceras, assim, puxar lá que você encontra. Porque, tipo, eu vi lá no cinema... Dá pra desenterrar mas só tem 2 filmes de terror bom por ano. Desde que eu me conheço por gente. Quem fala? É aquelas coisas que você ouve quando você desliga o fone. Verdades pessoais, né? Rapaz do céu. Eu espero que essa pessoa vire mussarela. Aí a gente entra nos anos 2000 e aí a gente tem o ano de 2002, que foi pós 11 de setembro, o mundo deu aquela mudada
que pra sempre nunca mais vai ser a mesma coisa após o ataque às Torres Gêmeas. E aí o medo zumbi voltou novamente por causa da questão de novo científica, medo do SARS, medo do terrorismo, medo do bioterrorismo. Vai ter esse caso de Anthrax, né? As casos de Anthrax. E o pós-clone da Dolly, isso Também. virou um papo comum, assim. Era uma Palmieri. coisa Exato, tipo, é sério, isso aí populariza o tema. Não, que era uma quando coisa- chega numa novela brasileira, é um negócio que, Novela das tipo, 9, sem dúvida. Oxalá. Com certeza, absoluta. Tipo, aí me vem essa, pra mim, é um dos melhores. Talvez top 3. 2002 a gente teve 2 filmes que aí mudou tudo no cinema de zumbi dali pra frente, que foi o Extermínio, do Danny Boyle, e o Resident Evil, o Hóspede Maldito. Pensei que a gente ia passar por isso. Resident Evil. O Danny Boyle, eu lembro que foi o primeiro filme digital que eu assisti. Então foi um choque bizarro, porque nessa época eu tava fazendo cinema. Mas ele nunca fala que é zumbi, é infectado, né? Ah, mas foi, tipo, do jeito que é apresentado, não tem problema. E Mas surgiu o zumbi velocista aí. o atleta, né? O atleta, o... Como é o nome do jamaicano lá? Bolt. Bolt. Que O cachorro particularmente eu não gosto. Você não gosta de Extermínio? Não gosto de filme de zumbi que corre. Mas o Extermínio é um caso à parte, porque é uma Eu coisa acho tão que depende, agressiva. né? Porque, e é uma coisa importante que também... Eu acho que como o Extermínio justifica, faz sentido, mas usar isso depois, por exemplo, Madrugada Zack dos Snyder, Mortos... né? 2004, Então, 2 anos depois. Fica meio que na cartilha do zumbi passa a ser assim, né? Tem que ter as regras e tem que ser muito de fácil assimilação e rapidamente você entende. E o Extermínio fica Principalmente claro, esses. o lance do macaco, o lance do olho, o lance de como do contato com o sangue, dessa agressividade toda. E aquele começo, né? Que mostra... Não, então, o filme é mas é maravilhoso. aquela questão de que assim, quando a crítica social foda do Extermínio é a questão de como a gente entra. Aquela que aqueles macacos estão vendo aquelas cenas lá, laranja mecânica. Completamente laranja Você vê que tipo, a gente tá vivendo na era do estresse. Que é aquela, mano, nego se matando por causa de uma briga de carro, nego tipo. Você cunhou o termo workaholic. Exato, é o estresse à flor da pele, a questão da briga com os árabes, a questão da guerra contra o Afeganistão e etc e tal. E é uma explosão de violência e é muito uma coisa que é muito legal. A gente entrou, ele é meio de guerrilha, ele é completamente tipo, câmera na mão, guerrilha, correndo. O ato final são os soldados, inclusive. Os soldados, inclusive, exatamente, que remete ao Dia dos Mortos ali. E tem várias cenas que é aquela coisa de tipo quando Londres começou a ficar super vigiada da questão depois Das das câmeras, né? Que foi das Big câmeras, Brother exatamente. e tal, É sensacional. Nessa época saiu aquele outro filme britânico muito bom, que é O Olho que Tudo Vê. Muito bom, mais na premissa. Que é o reality show, né? Que é de reality show. Também foi importante por ser levar o terror para esse lado. E aí o Madrugada dos Mortos rendeu também. Madrugada dos Mortos Resident Evil rendeu um puta dinheiro, tanto pra Universal quanto pra a Sony, né? Que era Sony da Constantin, aqueles desgraçados da Alemanha, né? os mesmos de silêncio. Nossa, você vê Constantin já dá um negócio assim, né? Tipo. Dá pra usar isso também pelo. Não, os 6 Dos filmes quadrinhos, né? Os 6 filmes de Resident Evil arrecadou 2 bilhões de dólares, tipo, é ridículo. E agora vai ter o reboot dos filmes, né? E eu acho surpreendente, assim, porque ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Sendo que o primeiro é o menos pior. É o menos pior, mas ainda assim ele é ruim. Ele é um roteiro muito meia boca. O Paul Anderson, um diretor fraco, apesar de ter feito o Enigma do Horizonte. Péssimo. E ter feito a Amiga Jovovich. Mila, por que você separou do Luc Besson, Mila? Era tão legal aquela. E o cara conseguiu vender uma coisa que era de um nicho para um público gigantesco que não faz a menor ideia do que ele está falando e funciona. Talvez seja por isso, assim. Porque ele inventa as regras dele, ele muda tudo. Mas eu acho que tinha muito a ver também com o desembocar do cinema de ação naquela época, Matrix, Resident Evil, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, aquele dos vampiros contra os lobisomem lá, como que era o nome? Underworld, tudo era aquela estética, né? Mas eu curto. Eu nunca lembro como é que muito mais chama em Resident português. Evil. Anjos da Noite. Então, o lance do Resident é que a franquia já era muito Só um grande. segundo, e o Zack Snyder se aproveitou disso, dessa estética da ação. Ali, você assistindo de novo Madrugada dos Mortos, você já vê todos os vícios do Zack Snyder, uns maneirismos pra uma protogênese ali. Aquela cena que o cara tira na mulher que quer matar o bebê zumbi ali, já caindo a bala assim. Você assiste e você fala. Rola uma breguice, né? Rola. Eu nunca, por exemplo, o Sucker Punch eu nunca mais quero ver de novo, justamente por isso. Eu não quero ver porque é muito. Porque eu gostei de ver quando. Eu acho que o Snyder ele tem um problema. Eu tava vendo um vídeo recente do canal Entre Planos, que é bem legal, assim, as análises que eles fazem. Que ele fala do Watchmen. Como o Snyder ele não consegue ajustar o discurso dele com a técnica que ele tem, com a estética.
E o Madrugada dos Mortos é exatamente isso. É pra ser um fim de mundo ali, tipo um apocalipse, todo mundo desesperado, não sei o que, e ele para pra fazer uma câmera lenta, fazer um negócio. Cara, não tem nada a ver isso com o que você tá falando, com o que você tá mostrando. Eu acho que é por isso que muita gente fica com esse pé atrás com os filmes dele, porque ele tá falando uma coisa e mostrando outra. Mas ele foi o querido nessa época, ele fez filmes de muito sucesso, como Sim, 300, ele etc. foi, ele virou, porque ele também foi nessa linha de pegar o cinema de ação e jogar dentro do horror. Mas assim, coloca o Paul Anderson do lado do Zack Snyder. O Snyder é superior, Com certeza. Você vê como o Paul Mas Anderson aí é a ruim. régua tá baixa, meu amigo. Tipo... Eu pensei que a gente não fosse falar do Resident Evil, mas afinal foram 6 Mas filmes. é preciso. Precisa, ele Mas ele teve o Madrugada isso. dos Mortos também. E é o roteiro do James Gunn. Pois é. Você vê. E no comecinho dos Que anos é 2000... uma cria da Troma, Sim. roteirizou e aí depois fez o Guardiões da Galáxia. O roteiro do Resident é do próprio Paul Anderson. A franquia já estava muito grande e ela fez o caminho inverso, né? Porque teve gente que foi atrás dos jogos por conta dos filmes. E o filme funcionava. O primeiro filme funciona pra qualquer um, e aí veio o fanservice depois. Que eu não sei pra que fã que serve isso aí. Porque nem quem Pra gosta que dos fã que jogos não serve assiste. Pra que fã que serve-se? Serve pra você que se fuder. Outra coisa que mudou o meio de zumbis ali no comecinho dos anos 2000, pós 11 de setembro, é o The Walking Dead, que estreou... O quadrinho, né? Foi publicado pela primeira vez em 2003 na Image. Fechou recentemente o quadrinho, né? Que foi... Quer um especial Resident Evil? Então a gente não vai... A gente não vai fazer? Não, a gente não vai ser... Não, a gente vai fazer o Walking Dead outubro, vem aí a 10ª temporada. Isso. Então a gente vai guardar o assunto The Walking Dead para um próximo especial, a gente vai só dar uma pincelada. Mas só se você se inscrever e compartilha aí, vamos chegar no número bom até lá, vai, meu filho. Ó, se a gente chegar quando a gente fizer 6 mil inscritos, a gente vai fazer o programa sobre o Rob Zombie. Rob Zombie. Desafio lançado. E se Não, tipo, daqui a pouco vai ser um filme novo, pô. Então, corra. Corra. 6 mil até o filme novo. Manda sua avó se inscrever. Cria uma conta Gmail com a sua avó. que tem a ver com entra lá, isso? se inscreve. Cria uma conta pra mãe, vai lá e se inscreve. Não é pra mãe que você tem que falar, você tem que falar com os chineses lá, pô. É lá que eles Manda pra todo amigo que gosta de filme de terror aí. Indiano. Mas eu gostaria muito de um especial do Walking Dead, porque afinal de contas vai ter um filme, vai ter uma nova série. Vai ter uma nova série. Acabou o quadrinho, mas. Fechou o quadrinho, tem bastante coisa pra falar. E o Fear the Walking Dead tá no hiato. Mas não, só vai. Esse vai ter. Do Rob Zombie que tá sob júdice. Beleza. Em 2004 a gente teve também o Shaun of the Dead. Maravilhoso. Maravilhoso, Top 5 de lindo. zumbi. O Sean Pegg ele tá em alta de novo por conta da série, né? The Boys. Mas foi o filme que revelou. Que zoa Zack Snyder do começo ao fim. Isso é The bem Boys. depois ali. Nossa, cara, aquela Mulher Maravilha. Zoa ele do começo ao fim. Mas o próprio Shaun of the Dead saiu depois ali Saiu naquela esteira ali, ele Saiu tem depois. bastante coisa zoando o Madrugada dos Mortos. Sim, não, e é da Universal também. O Shaun of the Dead só pode acontecer, assim, o cinema de zumbi de 2000 pra frente só pode acontecer por causa do Resident Evil e o Madrugada dos Mortos. Por pior que isso... Durma com esse barulho. Por pior Inclusive que só por pareça. causa disso que o Romero pôde fazer o Terra. Pois é, o sucesso desses, porque o Extermínio não foi muito significativo, né? Ou foi? Foi, mas não de bilheteria. Mas foi você vê, então, crítica, acabado pela crítica, mas a crítica bilheteria social não foi foda. tanto. E aí o que a gente acontece? Aí. Deixa eu contar uma outra coisa interessante. Pontue. Como foi o videogame? Ali no miolo dos anos 2000 tem um jogo que fez sucesso também da Capcom chamado Dead Rising. Que E inclusive. dos tirinhos lá? Que o Weeball fez o filme. Tipo, ele fez 3 ou 4 House of the Dead. House of the Dead, adorava jogar A House Casa of do the Dead. Satanás, famosa ali dos shoppings da região. Da Playland, também né? ele saiu um pouco depois do sucesso de Resident Evil. O legal é que ele na época que a SEGA ainda é a rainha dos arcades, mas naquela época... SEGA. Naquela época ainda era comum se frequentar fliperama. Tinha muitos ainda, né? No começo, na metade dos anos... Mas era mais os de shopping mesmo, né? A Playland. Ainda tinha... ainda, tipo, Aqueles ambientes. já tava- Aqueles ambientes. tinha uns- agradáveis. Eles já tinham uma feito- série- Você A jogava vigilância sanitária já tinha fechado a maioria. Você jogava com o Juvenal, aqueles caras... Lá no fundo só tinha 12 crianças. Mas Era então... fliperama e jogo de caça-níquel. O House of the Dead, então, esse foi um dos piores. Os fliperamas afundaram aqui no Brasil porque associaram uma coisa a outra. Uhum.
Tinha aquela parafernália toda da arma, daquela coisa gigante. Associar uma coisa a outra, tirar dinheiro de criança, tirar dinheiro de velho. Mas não é só tirar o dinheiro, tipo, cadê meu King of Fighters pra jogar? Tipo, eu sinto muita falta de fliperama, de frequentar fliperama. E hoje em dia, se você vai numa SP de versões lá no Butantã, tipo, só dando a dica que tem um fliperama, ou a Lords lá no Tatuapé, tem umas máquinas, em São Paulo tem umas máquinas muito boas. A última do House of the Dead 4 tem inclusive uma guilhotina que você tem que passar por dentro, tem todo... Você passa como pessoa? Você é uma pessoa, passa pela guilhotina pra pegar a arma e jogar o jogo. Tem inclusive um arcade, um fliperama do Walking Dead, que você joga com a besta do Daryl, estilo House of the Dead. Não fala assim, Meg. Todo mundo gosta. Com a balestra do A besta do Rick, né? Então, mas esse Dead Rising ele foi curioso porque na capa tava escrito: esse jogo não tem nada a ver com Dawn of the Dead. Porque era tão parecido, se passava num shopping, você podia fazer uso de tudo pra lidar com aquelas hordas intermináveis de zumbis. Inclusive pegar Tem nada a ver, sucrilhos. Que não tem, não tem relação com os personagens e tal, mas Sim. tinha que colocar isso na capa e uma franquia que virou até que sucesso. O 4 foi lançado há uns anos e é sempre divertido. E aí, só para complementar ali, antes da gente passar para a segunda metade ali dos anos 2000, em 2005, com o sucesso do The Walking Dead, né, nos quadrinhos, ele não tinha ainda ganhado um Eisner, não tinha sido adaptado para TV, mas ele já estava bem... Foi na prisão que começou, né? Ele já estava muito bem comentado entre os fãs de terror. Aí a DC passou a bola pro Geoff Johns, que tinha reformulado o Lanterna Verde. Ele tinha feito a Guerra dos Anéis, que é uma da Sinestro Corps lá, que ele começou a colocar outras tropas, né? Não só as Lanternas Verdes, que é a cor verde, que é a força de vontade, o amarelo, que é o medo, e aí ele foi criando outros. Uhum. Quando ele colocou todo mundo ali, todas as cores do arco-íris, ele apresentou a Tropa Negra, que são de zumbis. A força que movimenta o Anel Negro é a morte. Então ele apresentou lá como a entidade, o Lanterna Negra, né? Que é o Necron. A Lanterna Negra é o Joe Stewart. Ok. O Marcos desvirtua, né? Dá uma rasteira, assim, é difícil de esperar. E ele manda uma leva de anéis para a Terra e eles ressuscitam vários heróis que estavam mortos e tal, que aí viram, com o anel, eles viram zumbis super poderosos, com a mesma força do Lanterna Verde e tal. É bem bom, assim, tipo... Noite Mais Densa. Noite Mais Densa. Eu ia chegar no nome. Desculpa desse Foi juramento de Lanterna Verde. Né? Foi escrito pelo Geoff Johns e desenhado pelo Ivan Reis, que é brasileiro. Olha só que demais. Saiu aqui no Brasil pela Panini em 2010 e agora saiu um encadernado compilando toda a série. Prolixa, eu já tinha falado no começo. Mas deixa, o pessoal gosta de vídeo longo. E a Marvel? Retrucou como a Marvel? A Marvel no ano seguinte, né? Na verdade, praticamente no ano seguinte a Marvel falou, então você tá copiando o The Walking Dead, vou fazer melhor. Chamou o Robert Kirkman para escrever Marvel Zombies, que é um universo paralelo onde todos os heróis da Marvel são zumbis. O traço é demais, quem desenha isso? Tem vários, assim, são acho que brutal o negócio. Várias minisséries, né? A primeira foi ali em 2006, depois eles foram esticando isso com um universo paralelo. O Ash já enfrentou teve um crossover com o Evil Dead, onde o Ash enfrenta... Os Deadites seriam zumbis? Porque você fica considerado zumbi. Sim, eles são considerados... Ele chama eles de... Tá no alto escalão aí o negócio, especialmente não. Ash versus Evil Dead também, porque o negócio é... Eu acho que Deadites são demônios. Sim, mas é que quando ele vem para esse universo, né, porque ele usa lá aquela coisa de viajar pelos universos que tem no terceiro filme, né, e ele vai parar nesse universo da Marvel, ele considera, ele faz essa associação, são Deadites, ele não são zumbis para ele. O Witch, o mãozinha da família Adams seria um zumbi? É mão de zumbi? O zumbi do Reanimator, talvez, né, que as partes são vivas. E Deadites não tira, meu filho, tá errado. Tomar um Deadites. Deixa eu falar um outro jogo muito famoso. Vocês não estão deixando eu falar. Que é o Left 4 Dead, dos anos 2000, famoso. Vocês não estão deixando eu falar. O jogo da Valve fez um baita sucesso multiplayer, ali, 4 players enfrentando aquelas hordas horrorosas. Tipo, não sei se vocês jogaram, mas Left 4 Dead também é um queridinho que todo mundo eternamente espera o 3. Como espera o 3 de tudo, né? Foi um dos que começou essa coisa de você ter o seu videogame na sua casa e se conectar pra jogar com... Não era isso? Por mais que tinha tela dividida, eu acho que dava pra jogar, mas o lance era... Ou não é? Qual que é esse? Eu tô confundindo. Que tem que é de zumbi também, ficou bem popular, que
Porque você juntava o grupo de sobreviventes, assim, cada um na sua casa. O DayZ. O DayZ fez muito sucesso porque... Não é esse também? Não sei, não é. O DayZ era um lance de morte permanente. Que você morria e recomeçava. O personagem morria pra sempre. E aí você voltava como zumbi, mas aí é um personagem que você precisava recomeçar. É um sucesso até hoje. Eu acho que é o Left 4 Dead, mas eu posso estar... Mas o Left 4 Dead fez muito sucesso. A produtora dele, a Turtle Rock lá, vai lançar um jogo novo, mas não tem nada a ver com o Left 4 Dead, infelizmente. Mas então, foram muitas franquias de todas as formas. É bom pontuar o Left 4 Dead porque é o zumbi atleta. O Resident Evil ele foi por esse lado, mas ele deixou de ter zumbis. No Resident Evil 4 era um lance de um parasita, um fóssil ali, e depois ele resgatou o zumbi. Mas também tem de tudo. O lance do extermínio, o zumbi mais destreza e tal, mais infectado, não necessariamente um morto-vivo, também chegou nos videogames, de uma forma até meio que irreversível. Tá? E aí, Voz, se você falou do impacto que foi o quadrinho de Walking Dead e o impacto do quadrinho Walking Dead na TV, porque aí também estourou de novo o zumbi, porque aí o zumbi deu aquela baixada no final dos anos, na segunda metade dos anos 2000 ele deu uma baixada. O Romero não lançou nada muito relevante. Né? Lançou o Dia dos Mortos, que eu gosto. Hack é zumbi ou é demônio? Pra mim é zumbi. Zumbi demônio. Então, o seu lance com o demônio é assim, falou, trocou uma ideia, tem tipo ali uma personalidade, é o demônio? Não. Por que o Deadite é um demônio? E a possessão. Aí, Ele reanima através da possessão. Então, mas ele é reanimado. Então pra mim é um zumbi também. O Hack é um zumbi. Não, mas o Hack é uma experiência... O primeiro, aí depois que você fica sabendo o lance todo, ele se transforma em um lance... Porque o Hack 2 vai pra lados, assim, tipo, de ficção científica, possessão demoníaca. Então, mas o primeiro também, você vê que a timidez, a hora que ele começa a escutar as coisas do que era feito com ela, que era uma possessão, chamaram um padre pra exorcizar, prenderam ela... Mas aquilo não era, por exemplo, aquela coisa que tinha antigamente, que o cara tinha, tipo, sei lá, histeria e aí falava que era demônio? Pode ser. Eu sempre entendi dessa forma. Só Quando que, aparece... só que o lance é que tem a fome pela carne humana. É uma doença. Ele vai atrás de morder Pra e comer quem tá vivo, não quem tá morto. Tanto que até teve pouco tempo atrás lá aquela... Mas depois aquela do 2 droga. tá claro que é demônio. O 2 fica claro. É uma mistureba muito louca o primeiro Hack. Mas aí... Mas você, o que você acha? É zumbi ou deixa demônio? nos comentários. Deixa nos comentários. A gente vai fazer... O Hack é uma baita mistureba, isso. É um cunho estatístico mesmo, é uma pesquisa séria que a gente tá fazendo aqui. Até teve uma droga recente que dava essa vontade da pessoa morder e comer a outra no sentido... Êxtase? Sentido literal. Sentido literal, Crocodile. não bíblico. Nossa, o crocodile é pesado, velho. Ai, lembrei das imagens dos russos. Os tripofóbicos não podem pesquisar crocodile depois da madrugada. Mas aí foi logo depois do Walking Dead que o zumbi depois virou Brasil de novo, né? Aí era zumbi. E falar em Brasil foi quando teve o Rodrigo Aragão trouxe o Mangue Negro. Mangue Negro, Capital dos Mortos, Capital dos 2008. Mortos. Assistiu no SP Terror, no SP Terror? Não. SP Terror. Isso, lá no Reserva, né? Eu vi no Cine Fantasy quando estreou aqui no... Foi um choque assistir Mangue Negro. Eu fiquei meio que em êxtase, assim. Foi uma maravilha completa. E aí popularizou tanto que teve umas coisas tipo Guerra Mundial Z, tá ligado? Com Brad Pitt. Que se fala do 2 até hoje, né? Mas o livro do Guerra Mundial Z do filho do Mel Brooks lá não é de todo mundo. Não é nem o guia de sobrevivência aos zumbis. Não, exatamente. Não é. É interessante. Só que aí também foi que o zumbi saturou. Chegou um tempo, né? Depois Mas eu acho que de sempre 2010. tem os válidos. Se você vai atrás, por exemplo, Tá, tem o Meg, tem o The Dead dos Irmãos Ford. Tem. Eu até anotei aqui uns que valem a pena nessa leva, que é aquele Benimic contra os Mortos, Legal. que é The Battery. Muito bom. O Contágio Letal, que é o Contracted, Também. que também é um bem legal, difere disso. E em 2016 a gente teve o Trent Busan, que, pelo amor de Deus, acho que é o melhor filme de zumbi da década. Eu acho que Mãos Dadas a Kingdom, e é um outro filme que tá A ali Kingdom é série. pareado com Kingdom, que é o Rampant, também sul-coreano, também de zumbi na Coreia feudal. Que eu não sei a ligação entre essas duas produções, mas foram feitas muito próximas. E eles tratam do mesmo assunto, só que um é filme e outra é série, são no mesmo nível. Diria que é tipo isso. Tem os filmes menores de zumbi, tipo aquele do Schwarzenegger eu gosto, com a Abigail Breslin e Meg. Acho bem bom. Tem esse ano ainda Apocalipse também, mais recente, que eu não cheguei a ver ainda, mas dizem que é interessante. Eu gosto bastante da ideia daquele The Resort. The Resort? Que é um hotel, um resort, é uma ilha onde você vai meio que... Pra caçar zumbi? Meio que Westworld, só que de zumbis. Interessante.
tem uma ideia legal. O filme não é tão assim, mas o conceito é bom. O The Dead dos irmãos Ford é legal, porque o primeiro se passa na África, zumbi no deserto, que é uma coisa que a gente não vê sempre, e o segundo é na Índia. Teve o Cargo, recentemente também. Exatamente. Então tem algumas coisas zumbis que são pipocadas. Aí vai ter o novo do Jim Jarmusch, sabe lá Deus Noite quando Devorou chega o Mundo. aqui no Brasil, A Noite Devorou o Mundo. Tem o... vai sair o Zumbilândia 2. Zumbilândia foi também ali no final dos anos 2000, outro que ajudou a popularizar bastante, né? Porque 2009, fez muito sucesso. Eu lembro que- E tem o Bill fucking Murray! Eu acho que o Zumbilândia foi um que ajudou o The Walking Dead virar série, porque foi ali na mesma... Pode crer. Foi na esteira ali. Foi o gatilho que precisava pro É. cadeirudo da MC chegar no Robert Kirkman. Cadeirudo. Eu lembro que eu assisti numa sexta e no final de semana eu ia assistir show do Metallica e os créditos iniciais do Zombieland toca From the Beltons. Eu, caralho, assim, né? Eita porra. Mas eu acho muito errado no Zumbilândia agora, 10 anos depois, completamente deslocado ali, mas... 10 anos depois é muito... Mas vamos ver. Esse do Claro. Jim Jarmusch eu tenho certeza que vai ser um filme bom. Mas, Agora se vai ser um filme fato. de zumbi bom, não sei, porque eu gosto do estilo do cara. Fato. E o que a gente tem de quadrinhos recente? Acabou Quadrinhos, o Walking assim, Dead? zumbi sempre esteve nos quadrinhos, assim como nos games, eram personagens recorrentes. Só vale ali no- lembrar antes disso que a parte de crítica social foda, o zumbi foi cada vez também, ele foi se tornando uma crítica social da sociedade conforme vai se evoluindo, e desde Já dos Mortos que veio a coisa lá do youtuber, até depois o Walking Dead mesmo tem toda aquela questão do conflito humano, Uhum. e... Não, o zumbi é um monstro absoluto. né? E o zumbi provavelmente daqui a pouco volta com tudo também, com... Ele se adapta a todos os tempos e sempre tem algo válido, mesmo que seja algo muito ruim, também não deixa de ser válido por ser assim tão ruim. Sempre dá pra tirar alguma coisa, né? Uma coisa que eu acho que é bem fraquinha, assim, mas eu acho divertido, é a série iZombie, que é de um quadrinho da Vertigo, deixa eu lembrar o nome do cara, Esse do Chris é aquele Robertson e do Mike Allred, que é um É do Red dos Show, desenhistas que eu adoro. Não, é um que a menina, ela é uma zumbi, na série ela é uma legista que precisa comer cérebro fresco pra não virar um zumbi. Pra não virar um miolos desses. Então ela come e ela mantém sempre o aspecto de vivo, mas ela tá morta. E tem quantos do A Volta dos Mortos Vivos? 6? E os últimos são bons, tem, acho que chama Aquele Armageddon, Rave. o Apocalipse. Não tem até um zumbi meio um ciborgue, tipo Os 3 Doom, primeiros são bem legais agora. Não é ruim, é só que é tipo, né, fundo de quintal. Eu gosto daquele que é meio Hellraiser. Eu acho que o Gig jogaria no lixo. Porque calma lá, porque se você se lembra do outro episódio do Zumbis da parte 1, tem DVD que o Gui jogou fora e ele deu uma dica aí. Será que alguém acertou? Vamos lá. E essa série, o Zumbi, ela é dos quadrinhos e é muito bom, assim, é bem diferente, né? O conceito da série vai mais pro procedural ali, sempre tem o mistério da semana e tal, e ela cansa rápido. Mas eu vi a primeira temporada, é divertida. Nos quadrinhos, o cara faz uma mistureba de coisa, assim, ela é uma coveira de um cemitério vegano, ecologicamente correto, e aí ela tem um amigo que é um licantropo, né? A gente traduziu lobisomem, mas não é bem um lobisomem porque ele é um fox terrier. Tá ligado? E tem uma amiga que é uma fantasma que morreu nos anos 50, então ela é toda, tipo, meio... com aquelas gírias de antigamente, assim, sabe? Broto, bicho. Aquela Bicho eu falo ainda. saia comprida de bolinha, um lacinho na cabeça e tal. E ele tem uma ideia legal que ele amarra todas as criaturas sobrenaturais, assim, através da possessão também. Então, o zumbi seria um cara que morreu, mas o espírito humano ficou preso nele. O licantropo é um humano com o espírito de um animal preso nele. E aí eles vão misturando, sempre tem essa coisa, né? Tem o espírito animal descontrolado, e funciona. Eu gosto bastante dessa série. Saiu aqui em 4 volumes pela Panini em 2015, que eu acho que é uma das últimas coisas, sei lá, legais da Vertigo, assim, que depois foi ladeira abaixo. Um jogo legal dos anos 2010 aí é o Dying Light, um jogo da Polônia, é zumbi atleta, mas Polônia é um marco do videogame dos anos pra cá, de The Witcher pra muitas outras coisas, é surreal. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar um desenvolvedor da Polônia em 2016, 2017, e eu perguntei justamente isso, né, tipo, por que a Polônia faz jogos tão bons, o que tem acontecido lá, por O que exemplo? tem na água da O Bruxa de Blair que vai sair agora é da Polônia, o jogo. E Ele ele faz falou, uns olha, cartazes muito foda.
A minha vida é basicamente acordar no cinza, no frio, ir até meu escritório, fazer o que eu faço, voltar para casa e dormir. Eu não tenho o que fazer, tipo, então eu tento uma fuga das mais incríveis dos jogos que eu São crio. Paulo? Mas em São Não, Paulo. aqui tá calor, aqui tem bar. Tirando o frio. Nas noites que duram tanto, nos dias que duram tanto e na temperatura abaixo de zero. Então, tipo, foi deprimente isso e muito sincero por parte do cara. Isso Faz todo sentido. Então, esse Dying Light é muito bom, o 2 tá pra sair. Ele é uma realidade meio Oriente Médio, totalmente devastado, e o personagem ele usa muito de parkour. E tem uma diferença muito grande entre dia e noite. De dia, basicamente, você sai pra coletar mantimentos, e à noite, caso você precisa sair, os zumbis são muito mais agressivos. É extremamente Tipo tenso. Days Gone, que é um bom jogo de zumbi dos anos novos aí. Desse ano, muito bom. Tá. Last of Us é bom, também de zumbi, dessas últimas. É zumbi? levas. Né? É zumbi. É só pra você. É um parasita ali, né? É meio que ele tenta galgar naquela realidade daquele parasita que meio que controla o hospedeiro, então, meio de planta, de fungo. Aguardo ansiosamente Last of Aí Us no- 2. Não, Last of Us, se for considerado um jogo de zumbi, certamente é um dos melhores. No Brasil saiu também em 2013, 2014, 2016 os 3 volumes de São Paulo dos Mortos, do Daniel Esteves. Ele é roteirista, aí tem vários artistas convidados, que são histórias sobre um apocalipse zumbi ocorrido em São Paulo. Cracolândia. Então tem Cracolândia, tem Paulista, tem vários Mano, pontos de São infectado Paulo. na 25 de março. Acabou. Acabou. Aquela que tem no Eu fico. Planeta dos Macacos, né? Que vai aquele mapinha assim, tipo... É final, né? Final. Você- pá! Eu vou estar na linha de frente dos zumbis ali. Não vou nem resistir, cara. Tipo, vamos aí. Não, tipo, né? Quero. Quero. Oi, tem Já interesse. deu, acaba. Tipo, a sociedade deu errado. Tipo, chega. Promessa é dívida. Falei que Guilherme ia revelar qual foi o DVD jogado no lixo dele, que ele deu a brecha no primeiro episódio do Zumbi. Com você, Gui. Fã do horror. Essa acho que foi um pouquinho difícil, hein? Teve tantas franquias aí dos anos 80, né? Bom, o meu filme preferido desse diretor que eu falei pra vocês é o Romero e é o Dia dos Mortos, que pra mim eu considero o filme mais foda de terror, né? E se você pensou que um filme desse não poderia ter continuação, você pensou errado, né? Porque lembra que eu falei que 2 das distribuidoras aqui no Brasil eram de se ter uma certa desconfiança, né? Flash Star e Alpha Filmes, né? Alpha Filmes. Ou seja, Dia dos Mortos 2, O Contágio. Que é isso? De quem? Flash Star que lançou aqui. Pelo amor de Deus. É muito ruim. Fazer uma continuação do Dia dos Mortos Romero já é um sacrilégio. Ainda fazer um filme desse, tenha vergonha, né? E pior que esse filme saiu antes do remake do Dia dos Mortos, com a Mira Sorvino, com o Nick Cannon e com o Vic Rames. Então você vê, 2 tentativas de se fazer uma coisa que não deveria ter sido feita, né? E esse filme ele é totalmente problemático, atuações péssimas. Péssimas! Tá? Ele, é bem caseiro esse filme, efeitos péssimos. Nossa, esse filme é de dar nojo. Ojeriza. Esse filme não dá, meu. E se você tem ele, fã do horror, pelo amor de Deus, né? Faça o favor a si mesmo de jogar isso aqui no lixo, porque esse filme não dá. E se você já viu tantos rappers por aí, e até o Barack Obama fazendo um drop the mic, drop the DVD. Muito bem, muito obrigado pela sua participação especial, Guilherme Lopes. Sem vocês o programa não estaria completo. Quer ganhar esse 4 clássicos do gênero zumbis do cinema da Versátil? Quantas vezes apareceu Tarman aí no vídeo? Só responder ali no nosso Instagram, que vai estar o postzinho. Dura uma semaninha a promo. Na próxima sexta-feira o Felizardo será contatado por direct e vai levar pra casa essa maravilha. E tem os cards, hein? Que dá até pra emoldurar. Tá lacrado. Lacrado, ó. Esse não tem mais, desse formato aqui não vende Não mais. vende mais. É lacrador esse aqui. Crítica social foda. Afinal de contas, zumbi. Zumbi é lacre. É o maior dos lacres. O maior dos lacres. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Muito obrigado, meus queridos, pela participação. E os zumbis somos nós somos zumbis. Até a próxima. Valeu, tchau.